Xiaomi está voltando ao Brasil e uma das apostas da chinesa no mercado nacional é o Redmi 7, com comercialização nas mãos da DL. Ele vem para competir com a linha Moto G7 da Motorola. Será que entrega melhor conjunto por valor mais justo? É isso que você confere agora nesta análise. A linha Redmi ganhou independência da Xiaomi recentemente e agora atua como uma marca separada, algo como temos com o Pocophone. O foco do Redmi será apostar no menor custo possível, mas sem comprometer a qualidade. Assim, não espere muito do Redmi 7 quando o assunto é construção. Ele é feito todo em plástico, mas muitos celulares nacionais mais caros também não fogem disso. Pelo menos ele não ostenta bordas largas como o K12 Plus da LG, mas o Galaxy M10 consegue entregar mesmo tamanho de tela em corpo mais compacto. Esse que testamos é na cor azul com esse efeito degradê, o que o torna moderno e dentro da tendência atual de cores chamativas. Há também uma opção em vermelho, mas se você não é chegado nessas cores, é possível encontrá-lo ainda no pretinho básico. Apesar de simples, ele é bem completo. Há entrada para fone de ouvido e até infravermelho para usá-lo como controle remoto universal. E um leitor biométrico na traseira, que funciona bem. E sim, o Redmi 7 tem LED de notificações que fica localizado na borda inferior. A capinha que vem com o Redmi 7 é feita de silicone em cor mais escura, o que esconde um pouco a beleza das versões coloridas. Ela protege a entrada micro USB, mas o encaixe não é perfeito e vai acabar incomodando você. A tela IPS LCD é boa e entrega a melhor qualidade que a do seu antecessor, e brilho mais forte, mas não chega a superar rivais nacionais. O mesmo podemos dizer do som, o alto-falante está mais potente do que antes, mas distorce quando você força o volume ao máximo. O processador do Redmi 7 é o mesmo do Moto G7 Power, assim como a quantidade de memória deste que analisamos, mas o modelo da Motorola acaba entregando melhor desempenho. Isso acontece porque a MIUI 10 não está com bom gerenciamento de memória e sofre para manter os aplicativos abertos. Também vimos isso em intermediários da Xiaomi como o Mi 8 Lite. Porém, ele é mais rápido que o Galaxy M10 e também entrega melhor desempenho em jogos. Em benchmarks também temos vantagem no Redmi 7 e Moto G7 Power contra o modelo da Samsung. Xiaomi possui uma infinidade de aparelhos com 4.000 mAh de bateria e normalmente não decepciona quando o assunto é a autonomia. No entanto, o Redmi 7 rende menos que o Galaxy M10, que tem bateria menor. Isso não chega a ser algo ruim, já que é possível usá-lo o dia inteiro sem se preocupar em levar o carregador com você. Mas a recarga é um ponto que decepciona. Para ter a bateria do Redmi 7 cheia é preciso esperar mais de 2 horas, quase o mesmo tempo do Moto G7 Power. Porém, a bateria do rival da Motorola dura muito mais. Diferente do Galaxy M10 e K12 Plus, este aqui chegou ao mercado já com Android Pie e traz por cima a conhecida MIUI 10. Ela é bastante customizada e foge do que vemos no Android mais limpo presente no Moto G7 Power. Cada um tem sua preferência, mas o que vemos é que o Android modificado da Xiaomi responde bem mesmo em celulares mais baratos da marca. A empresa só precisa melhorar o gerenciamento de memória. O Redmi 7 deve acabar ficando preso ao Android Pie, mas ele continuará recebendo atualizações da MIUI por um bom tempo. Sua câmera não chega a decepcionar se considerar o preço cobrado. Ele oferece boa qualidade de imagem e registra cores mais frias do que vemos em modelos básicos da Samsung, por exemplo. O foco nem sempre ajuda ao fotografar de perto. O nível de detalhes registrados poderia ser melhor, assim como falta nitidez em cenários mais amplos. O Redmi 7 traz inteligência artificial que reconhece alguns tipos de cenários e tende a fotos mais saturadas quando a HDR está no automático. Forçar o HDR no manual te dará um maior controle sobre o alcance dinâmico, deixando as fotos mais claras em ambientes fechados. Nesse tipo de cenário, a inteligência artificial não faz a menor diferença, mas pelo menos o Redmi 7 controla bem os ruídos quando há pouca luz. Nas fotos noturnas temos menos granulados, com resultados melhores que no Galaxy M10 e no mesmo nível do Moto G7 Power, porém o foco sofre ainda mais em cenários escuros. A frontal registra boas selfies, mas não espere muito do modo retrato. O efeito é exagerado e apresenta falhas na separação dos planos. A filmadora grava em Full HD e, como esperado de um aparelho barato, há muitos tremidos, especialmente com a frontal. O Redmi 7 captura áudio estéreo, mas a qualidade é baixa. Teste vídeo com Redmi 7. Teste vídeo com Redmi 7. O Redmi 7 traz pequenos avanços comparado ao seu antecessor. Por ter o mesmo hardware do Moto G7 Power, esperávamos desempenho similar, o que não aconteceu. A sua bateria também deveria render mais que a de rivais com capacidade inferior. Fica claro que a MIUI 10 poderia explorar melhor o que o Redmi 7 tem a oferecer. Isso quer dizer que este é um celular ruim? Não necessariamente. Ele ainda entrega um melhor conjunto que o Galaxy M10 e K12 Plus,
mas o rival da Motorola acaba sendo uma opção mais interessante. O Redmi 7 pode ser uma boa alternativa no Brasil se for encontrado abaixo de R$1.000. Acima disso, o Moto G7 Power é um negócio melhor. Você pode conferir os links das ofertas na descrição. Mais detalhes sobre o Redmi 7 você confere no tudocelular.com. Lá também é possível compará-lo contra seus rivais diretos. E é isso, espero que tenha gostado da análise. Diga para nós o que achou de interessante no Redmi 7 comentando aí abaixo. Eu sou Wesley Moraes e vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.